muito, a gente ficou muito orgulhoso de aqui na nossa casa receber, né, o lançamento desse livro, que é um retrato muito interessante e que traz algumas reflexões, sobretudo num período eleitoral agora, que a gente houve uma série de soluções e crenças, e a gente vê que as pessoas realmente acreditam mesmo que existe uma solução mágica, existe uma bala de prata para se resolver qualquer tipo de problema, da educação, passa lá pelas escolas militares ou escolas em tempo integral, qualquer que seja, a segurança com algum tipo de solução mágica. E o livro, né, que eu tive a felicidade de receber de forma antecipada, ele desmistifica um pouco isso e mostra que, olha, a gente precisa discutir a segurança pública dentro da complexidade que ela tem, mas também com um sentido de urgência e de fazer as coisas acontecerem, né? Porque na academia, eu sou da área de administração, e aí, dentro da ciência, eu sou ciência social também, mas eu sou ciência social aplicada, e a gente, perto de outras ciências sociais, aqui a gente é um pouquinho marginalizado, porque a gente é um pouco pragmático, né? E esse pragmatismo eu vi um pouco no livro também. E, nesse sentido, a gestão baseada em evidências, que é a marca aqui dessa casa, ela é algo que eu se brinquei lá com Melina antes, vocês não brigam com número, né? A gente não pode brigar com número. A gente não precisa ficar refém de número, mas a gente não pode ignorá-los. Bom, uma outra coisa que cabe para a reflexão que a gente vai ter ao longo desse debate, nesse livro, do lançamento desse livro, é a questão da continuidade dos programas. Nós tivemos experiências de segurança pública nesse país, algumas muito ruins e algumas muito boas que foram descontinuadas e muito ruins que são continuadas até hoje. O traço comum delas é que elas não foram medidas. Então, a gente não avalia de forma sistemática e rigorosa os nossos programas de segurança pública. A gente não faz mal, tirando que talvez educação e saúde, sobretudo a educação, que a gente tem avaliação muito rigorosa, graças aos bancos de dados que a gente tem nesse país, de forma geral, a gente avalia mal a política pública. E segurança pública não é exceção. Então, programas como, por exemplo, do Plano de Incentivos para Policiais no Rio de Janeiro, que esse eu tive a oportunidade de trabalhar e medir de forma completamente isenta. Olha, estava comentando, enquanto o Rio estava crível com o pagamento, aquilo foi uma experiência bem-sucedida. E esse livro ele convida a gente a fazer uma gestão com base em evidências. Existem iniciativas que foram implementadas, que foram descontinuadas ao sabor da vontade do governante de plantão. Nosso desafio aqui na academia é auxiliar nesse debate para verificar o que é que pode ser levado em consideração e o que é que precisa ser implementado. Que experiências boas nós já temos atualmente em curso e que podem ser replicadas. Então, nesse sentido, a gente vai, com essa breve apresentação aqui, a gente vai ter um debate conduzido por Eduardo, e eu brinquei aqui, né, o Clube da Luluzinha, as mulheres que debatem segurança pública. Então, as duas autoras, Ilona e Melina, aliás, aqui para o Samira e para o Carolina ali, do Sol da Paz, tá certo? Então, eu vou tomar assento ali para poder assistir, e obrigado a vocês, obrigado por terem vindo para a nossa casa aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Nesse debate, vocês podem participar também. A Maura está ali do lado, então, quem quiser fazer uma pergunta, levante a mão, ela vai até vocês, ela anota a pergunta, traz aqui, e a gente distribui para as convidadas. Então, agradecer a Ilona Sabor, diretora executiva do Instituto Igarapé, mestre em Estudos de Conflito e Paz pela Universidade na Suécia. A Melina Risso, que é a coautora também do livro, doutora em Administração Pública e ex-diretora do Sol da Paz. À minha direita, a Samira Bueno, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e à esquerda, a Carolina Ricardo, do Instituto Sol da Paz. Bom, vamos começar, Ilona, explicando para a gente, também li o livro, muito bom, como que surgiu essa ideia? Que momento que vocês decidiram escrever esse livro, com tanto contexto, assim, às vésperas de uma eleição importante, onde o tema da segurança é um dos que mais preocupam os brasileiros?
Primeiro, obrigada por terem vindo. A gente está, com esse livro, fazendo um chamado mesmo para que a gente entre de cabeça num tema que a gente prefere evitar, mas que bate a nossa porta, está todos os dias afetando a nossa vida. Então, fico muito feliz de ter pessoas queridas, pessoas que a gente não conhece, outras muitas que a gente tem que levar essa mensagem. Agradecer à Folha de São Paulo, Eduardo, o INSPER, essa casa que está nos acolhendo, para falar de um tema que, novamente, acho que é um dos temas que vai decidir as eleições, né? E foi proposital trazer mulheres para essa mesa, porque o livro vem de uma iniciativa de dialogar. Eu acho que a gente está precisando dialogar. Esse é um tema que divide muito, porque eu acho que a gente não está olhando para os números, a gente não está olhando para as evidências, e a gente também tentou, nesse livro, apesar da gente achar que vem, né, com opinião, e Melina vai trazer aqui a reflexão dela, mas, de fato, abrir um diálogo, porque há caminhos, não há um caminho, né, como bem disse o professor Sandro, há caminhos, mas a gente vai precisar conversar. E a motivação principal que vem, na verdade, desse livro, quer dizer, a ideia tinha sempre como é que a gente mostra que segurança é muito mais do que polícia, como é que a gente mostra essa abrangência, uma nova visão sobre esse tema. Mas aconteceu no Rio um assassinato, enfim, muito brutal esse ano, porque, além de ser mais um assassinato que tinha todo um tipo de característica, que vocês vão saber do que eu estou falando, tinha uma simbologia que cruzou uma linha. Foi o assassinato de Marielle e de Anderson. E Marielle, quando ela morre assassinada da maneira que foi, teve um recado muito claro. A gente está nas vésperas da eleição, tema de eleição, cruzaram, de fato, uma linha aqui muito grave. E eu fui ao ato na Alerj, no Rio de Janeiro, tinham milhares de pessoas, era um dia, né, enfim, que todo mundo soube do assassinato, e as pessoas gritavam pedindo o fim da polícia militar. Não sabiam, né, eu falando, gente, se fosse adiantar alguma coisa, a gente até juntava aqui em coro e pedia, mas naquele momento veio, a gente não sabe o que pedir, então, se a gente não sabe o que pedir, a gente não vai ter como cobrar. Eu acho que aí veio muito essa força também do destino de eu encontrar, agradecer aqui a editora Zahar, tem aqui algumas pessoas, mas eu encontrei a Isa, que é uma pessoa que trabalha na editora Zahar, e falei, Isa, a gente precisa levar informação para as pessoas urgente, vocês topam fazer um projeto antes das eleições, um livro de bolso de segurança pública? No dia seguinte já estava o livro amarrado, eu falei, não tem como dar conta, né? Quem é que é uma das parceiras ideais aqui? São muitas, mas eu tinha que ter uma maluca suficiente para enfim, isolar em fim de semana e escrever. A gente fez, de fato, uma força-tarefa para juntar conhecimento que vem embasado aí em trabalho coletivo de várias instituições. Aqui o Sou da Paz, o Igarapé e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública também lançaram uma agenda nacional chamada Segurança Pública é Solução, que a gente está debatendo com todos os candidatos, e o livro é um pouco dessa tradução desse trabalho para o grande público. Quer dizer, todos nós somos parte da construção de um país mais seguro, e o que a gente quer mostrar nesse livro é qual é a nossa parte, qual é a parte de cada instituição que faz parte desse sistema, que a gente vai estar conversando aqui hoje, mas não deixar de dizer que, se a gente não se envolver, entender isso como uma responsabilidade compartilhada, a gente não vira o jogo. Então, a gente vai falar como, mas eu queria só dividir também, pedir para a Melina falar um pouco qual foi a motivação do lado dela. Também agradecer a presença de todos vocês. E quando Ilona me chama e fala, acho que a gente precisa escrever alguma coisa, segurança pública, isso me recupera uma questão que eu sou sempre muito chamada, em todos os momentos, a conversar e contar para as pessoas o que é segurança pública. Então, desde muitos anos, parte do meu trabalho e da minha missão e conversar com diferentes grupos. Eu até conversei na segunda-feira passada, eu estava com o pessoal do Passinho conversando o que é segurança pública, como é que a gente pode mudar, como é que esse sistema todo está acontecendo e como é que isso influencia a nossa vida. De fato, a gente parte do problema que a gente encontra hoje é porque a gente pede as coisas diferentes, e muitas vezes a gente tem aquilo que é pedido. Só que o sistema ele é mais complexo, e aí fica parecendo que... Mas, então, a gente pediu uma coisa, parece que é uma solução mágica e não tem resultado.
Então, a gente olha, todas as respostas públicas, de alguma forma, elas vão responder a um anseio que a gente tem como sociedade, muitas vezes, pedindo soluções que, de fato, elas não conseguem traduzir em efetividade, em mudança no sistema de segurança que pode nos transformar numa sociedade mais segura e que pode nos garantir essa segurança. Então, poder dialogar com mais gente, poder conversar isso de uma maneira mais ampla, e, principalmente, nesse momento de uma sociedade tão polarizada, onde segurança pública passa a ser o divisor de água. A gente sempre brinca, quem não tem grupo de família, né, para discutir segurança pública ou almoço de domingo, como é que a gente pode conversar baseado em fatos, em evidências, em como, de fato, funciona o sistema para virar o jogo. Então, essa foi a ideia de construir isso e lançar exatamente nesse momento de eleição, onde esse tema é um tema que tem sido debatido e utilizado aí no debate público de diferentes maneiras. E a ideia do livro surgiu há 7 meses, né, da morte da Marielle, e são 7 meses de impunidade. A gente não sabe ainda quem que matou Marielle e o motorista. É só um exemplo de... O livro também fala de impunidade. Enfim, vamos falar sobre isso. Então, usando um pouco dos temas aqui do livro, queria provocar, primeiramente, a Carolina. Um dos temas aqui é polícia. E a polícia nunca matou tanto e nunca policiais morreram tanto também em conflitos. Já vou passar a bola para você já com essa pauta quente. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui, uma satisfação compartilhar com todas vocês. Acho que, primeiro, antes de entrar nessa provocação específica, acho que foi muito bacana ler o livro e eu me debrucei bastante sobre o capítulo de polícia, né? Acho que polícia é um tema que está na discussão pública o tempo inteiro. As pessoas sabem a polícia que não querem, mas é muito difícil dizer que polícia queremos, né? E mais desafiador ainda é traduzir, é explicar as especificidades do trabalho policial com as suas nuances, né? E eu acho que, lendo o livro, a gente consegue entender de forma mais clara a diferença entre as polícias, os seus papéis, a disputa que existe entre elas, os desafios entre elas, o que significa uma intervenção militar e os riscos disso. E acho que essa é uma conquista importante para a democracia. A gente precisa falar de polícia, a sociedade precisa se apropriar da discussão do que é a polícia e para que serve a polícia. Então, acho que, nesse sentido, vibrei bastante com esse capítulo, porque eu acho que nos ajuda a avançar nessa discussão. Acho que tem uma coisa que o Eduardo coloca, quer dizer, que é o nível de uso de força letal pelas polícias brasileiras, né? Acho que esse é um problema importante no nosso país. Não é um debate simples. Não acho que a gente deva discutir essa questão do uso da força letal apenas crucificando a polícia militar, né? A gente sabe, a polícia pode, principalmente a polícia militar, porque é ela quem faz maior uso da força letal. A gente sabe que a polícia, gostemos ou não, ela pode usar a força letal, faz parte do seu mandato, mas a questão é como é que ela vem usando a força letal. E acho que o livro passa um pouco, né, quando traz informações sobre isso. A gente precisa pôr na agenda da segurança pública o uso da força, né? O uso da força não deve ser restrito apenas à discussão dentro das polícias, mas a sociedade precisa poder discutir e dizer que uso da força a gente quer. Se a polícia eventualmente usa a força e mata, a gente precisa saber em que termos esse uso se deu. Foi em casos de legítimo, ela realmente precisou usar a força naquele momento para defender a sua própria vida ou a vida de alguém? Foi um caso de mau uso de procedimento? Foi um caso de abuso de força, né? Então, entender o papel da polícia na sociedade democrática, que é a perspectiva que o livro traz, também nos ajuda a fazer essas perguntas. E acho que tem uma outra questão também, acendendo um pouco o pavio dessa discussão de polícia, que é as bases pelas quais a política de segurança pública está posta. Quer dizer, a gente tem uma polícia militar. As políticas de segurança se baseiam muito no trabalho da polícia militar, que faz o patrulhamento, muitas vezes sem planejamento,
prende muito as pessoas em flagrante, não é uma prisão de qualidade, porque não gera investigação, você não chega ao criminoso mais perigoso, e, por outro lado, as polícias civis investigam um pouco, né? Então, acho que essa divisão também, além do uso da força pela polícia, essa divisão entre elas e a forma como a gente privilegia esse policiamento ostensivo, que muitas vezes acaba não se planejando, e não focaliza tanto na polícia civil. Acho que esse é um ponto importante, e isso acaba refletindo em impunidade. Então, acho que esse é um ponto fundamental para a gente trazer a discussão. Impunidade não é só uma questão de lei, mas é muito mais uma questão de como é que as polícias, de forma integrada, trabalham bem, trabalham juntas, e como é que a gente investiga e esclarece os crimes graves. Eu queria fazer uma provocação, que eu sei que você vai passar para a Samira, mas para a gente conversar sobre, porque tem uma questão também da violência policial, é que a gente pede para a polícia ser violenta. Quando a gente apoia na sociedade que bandido bom é bandido morto, a gente está dizendo para a polícia, enfim, a gente fala bandido bom é bandido preso, julgado, condenado, que pague sua pena pelo crime que cometeu. Mas se a gente começa a pedir o excesso, a polícia também está lá matando e está morrendo. E como eles são duas faces de uma mesma moeda, porque se você olha, enfim, questões socioeconômicas, tanto de quem está morrendo de um lado ou de outro, são classes que a sociedade está disposta a descartar. Então, acho que a gente tem que falar sobre certas coisas no Brasil que a população tem pedido errado e está colocando todos nós em risco, porque, além de polícia e bandido, está morrendo um monte de gente que não deveria estar morrendo, principalmente quando você vai em casos do Rio de Janeiro, que é onde todo dia tem mais uma criança a caminho da escola, que não chega na escola ou dentro da escola, que fica, né, enfim, numa situação que a gente não acredita. Então, acho que tem uma reflexão de democracia, de uso da força, né, dessa legitimidade que a gente precisa trazer. E eu acho que o livro é para empoderar os cidadãos a que façam reflexão e possam também pensar qual é o nosso quinhão nessa responsabilidade desse ciclo de violência que está por aí. Só queria pegar um gancho, porque eu sei que é polêmico aqui. As duas deram um bom gancho para a Samira falar. Estão falando de violência, né, o uso de armas. Poderia falar um pouco de... É um tema quente da eleição também, né? Armas, a legítima defesa, enfim. Uma boa introdução para o seu início já, Samira. Claro. Obrigada, Scolese. Bom, queria agradecer o convite da Ilona e da Melina. É, enfim, um grande prazer estar nessa mesa com grandes amigas, então não são só parceiras no mundo do crime. O que eu mais gostei nesse livro, e aí eu vou começar por aí para discutir a questão das armas, é o fato dele ter uma função super pedagógica. Acho que é uma conversa que eu tenho tido, inclusive, com muitos dos que estão aqui na plateia, e eu acho que, na introdução, o Sandro traz um pouco dessa reflexão de que, bom, por que é importante a gente avaliar políticas públicas e por que é importante a gente implementar políticas públicas que minimamente sejam baseadas em evidências consistentes. E eu acho que a gente ainda não tem essa cultura no Brasil, pelo menos não no campo da segurança pública. E o livro ele vem desfazer alguns mitos que eu acho que está na cabeça da maior parte da população e que a gente tem que desconstruir ao longo do tempo. E eu acho que um dos principais, e que está muito em debate agora, esse ano, nessa eleição, é a questão da arma de fogo, né, do controle de armas. Né? Acho que a primeira coisa que elas trazem de muito significativo é, olha, não é proibido portar uma arma no Brasil, não é proibido você ter uma arma de fogo na sua casa. Né? Você tem um controle de arma e você tem alguns requisitos para poder ter uma arma de fogo. Acho que esse é um primeiro ponto que é sempre importante a gente marcar. E o segundo ponto é, existe um motivo pelo qual o controle de armas, o Estatuto do Desarmamento, veio a ser então implementado em 2003 no Brasil. Porque existem uma série de evidências científicas que mostram que quanto mais armas em circulação, mais mortes vão acontecer. E, muitas vezes, essa informação ela fica deixada de lado, ela fica à margem, porque as pessoas ainda acreditam num mito de que, se você tiver uma arma para se defender, essa vai ser uma forma de você tornar a sociedade mais segura. E a gente ignora que as pessoas, muitas vezes, elas se agridem com muito menos. Né? Vamos ver discussões bobas de trânsito. Imagina se todo mundo tivesse uma arma de fogo, o resultado que seria, com qualquer acidente de trânsito, as pessoas atirando umas nas outras. Ou os conflitos domésticos. Se a gente for pensar hoje nos índices que a gente tem de violência doméstica no Brasil, com as armas disponíveis dentro das casas. Imagina com armas de fogo. Então, a questão é,
quando você tem um livro como esse, em que você pode fazer com que o cidadão comum, aquele que vai para a eleição e quer saber um pouco mais sobre o que o teu candidato está propondo. Então, vamos olhar aqui. Será que o meu candidato está propondo faz sentido ou não? Isso é respaldado em evidências ou não? Eu acho que, cada vez mais, é importante a gente desideologizar o debate. Acho que o debate público hoje está muito marcado por questões ideológicas e a gente ignora todo o resto, né? E a ciência existe por um motivo. Então, o que eu acho que é mais importante que esse livro traz é essa função pedagógica, a gente desmistificar alguns debates que têm sido travados enfim, infelizmente, numa chave puramente ideológica e pouquíssimo amparada em evidências consistentes. E, enfim, ainda bem que o INSPER e outras universidades no Brasil estão super preocupadas em avaliar a gestão pública, porque eu acho que esse é um segundo ponto que a gente relegou por muito tempo no Brasil. Por muito tempo, a gestão pública ela ficou associada a cargos menores, com exceção do judiciário. Funcionário público é aquele que é acomodado. Ninguém quer saber de estudar a gestão pública. Bom, né? No mundo inteiro está estudando a gestão pública. A gente tem profissionais hiperqualificados, especialmente no mundo policial, e cada vez mais nós, como cidadãos, também temos que nos qualificar no assunto e estudar e avaliar as nossas políticas públicas. Bom, o livro chega agora 2 meses antes da eleição, né? O debate está acontecendo agora. A gente está numa situação gravíssima de segurança pública. 60 mil homicídios por ano no Brasil é um número alarmante. Agora, a pergunta para vocês é o seguinte: é possível mudar esse quadro e como? Já é uma provocação geral para as 4, já de começar a entrar no tema eleitoral aqui também. Quem quer começar? Bom, vamos lá, acho que eu posso começar. Acho que a primeira coisa, e eu sempre falo em todos os lugares que eu vou, eu sou super otimista. Então, a resposta é sim, dá para virar o jogo, dá para resolver o problema de segurança, e tem uma série de elementos. Agora, a gente não vai mudar com uma solução única, e acho que é isso que a gente vem dizendo o tempo todo. A primeira coisa é reconhecer que segurança é mais do que polícia. E, quando a gente pensa no ciclo todo da violência, um dos elementos que a gente sempre traz é trabalhar depois que uma situação de violência aconteceu, ou depois de um crime ocorrido, é trabalhar depois, e a gente precisa ter um sistema que consiga tratar disso. O que a gente faz ainda muito pouco no Brasil é tratar antes do problema acontecer. Como é que a gente desenvolve políticas efetivamente de prevenção da violência que tenham uma assertividade, que a gente consiga chegar no público-alvo, que a gente consegue fazer diferente para reverter esse cenário. Então, acho que a primeira coisa é olhar para o quadro da prevenção. E aí, pensando que prevenção tem muita gente para trabalhar nisso, inclusive nós mesmos cidadãos, todo mundo. E aí tem outros entes governamentais, então não é só uma responsabilidade. E segurança pública ela é complexa por isso, porque não depende de um ator só. Se dependesse de um ator só, ia ser mais simples, mas depende de muitos. E, quando a gente fala no âmbito da prevenção, certamente a gente vai olhar âmbito municipal, uma série de políticas voltadas à primeira infância, evasão escolar, foco na juventude. Então, tem uma série de elementos que a gente pode fazer para que o problema não aconteça. E, depois que ele acontecer, a gente precisa ter instituições suficientemente fortes, responsáveis, eficientes, capazes de dar um tratamento para o problema. Então, começa na polícia, é isso que a gente vai explicando ali no livro. Então, ele começa na polícia, porque é quem chega ali e começa a fazer o processo de investigação, mas a gente tem uma cadeia imensa nesse processo, que passa pelo Ministério Público, pelo Judiciário, e também um olhar muito importante para o sistema penitenciário, que ele está em colapso no Brasil. E esse é um dos elementos que a gente, de fato, precisa observar nas eleições, quais são as políticas para a questão penitenciária que o próximo presidente, os próximos governadores vão lidar, porque, de fato, se a gente não olhar para essa questão tão emergente, a gente só piora a segurança pública. Então, sim, tem jeito, e como é que a gente não pensa numa solução mágica, mas olha o que as pessoas estão propondo, o que os candidatos estão propondo nesse contexto e no que a gente chama nesse processo todo sistêmico do que é a segurança pública. Agora, como fazer esse diálogo com federal, estadual e municipal nesse clima de acirramento que a gente vive, onde ninguém conversa com ninguém? Vou jogar essa bola para a Samira, que eu sei que você vai cortar direitinho.
Bom, acho que o momento é bastante propício. Apesar das dificuldades que o Brasil vem enfrentando com o crescimento dos crimes violentos e com essa polarização que a eleição tem gerado, a gente teve, no meio do ano, a aprovação da lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Para quem não sabe, o SUSP é o equivalente ao SUS, só que para a segurança pública. Então, a ideia é que o campo da segurança pública possa funcionar como um sistema. Hoje, da forma como ele opera, você não tem nenhuma capacidade de governança nessa área. Então, a União tem aí a gestão das polícias federal e rodoviária federal e transfere alguma parte do seu orçamento de recursos para os estados e municípios. Mas isso é pouquíssimo perto do total que se gasta hoje com segurança pública no Brasil. A maior parte de toda essa tarefa de fazer a segurança pública acaba recaindo nos estados, que fazem a gestão das polícias militares e civis. E você tem aí alguns municípios hoje que já gastam algum tipo de recurso com segurança pública, alguns com guardas municipais, outros com projetos de prevenção, mas também de forma muito descoordenada. O fato é que o Brasil chegou a 2018 sem um Sistema Nacional de Estatísticas em Segurança Pública. Não à toa, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública é hoje quem faz o monitoramento das estatísticas de crime e violência no Brasil, né? Recentemente divulgamos aí 63.880 mortes violentas intencionais no Brasil. Infelizmente, batemos outro recorde no ano passado. E, numa situação como essa, nenhuma capacidade de governança, nenhuma capacidade de ninguém induzir nenhuma política. Qual que é a expectativa que a gente tem? Eu acho que por isso que esse debate ele é tão importante, esse livro é tão importante. Agora, daqui a pouco, os brasileiros vão para as urnas definir quem é o nosso futuro presidente, quem são os nossos futuros deputados, e são eles que vão dar um tom do que vai ser esse Sistema Único de Segurança Pública. Então, o Sistema Único de Segurança Pública passa a ser implementado, em tese, a partir desse ano. Vai ser criado um plano decenal, ou seja, uma política nacional de segurança pública, algo que, infelizmente, até hoje a gente não teve. Na prática, tivemos muitas propostas de políticas, mas poucas consistentes do ponto de vista da implementação, e aí eu acho que a Melina traz toda uma reflexão sobre isso, dos desafios que a gente tem de implementar políticas de segurança no Brasil, e tem aí a capacidade de trazer não só uma nova forma de fazer a gestão desse campo da segurança pública, e aí eu estou falando do governo federal assumindo um protagonismo que nunca assumiu, e isso é muito importante no momento em que boa parte do debate sobre crime no Brasil passa pela discussão da expansão de facções criminosas de São Paulo e Rio de Janeiro para estados do Norte e do Nordeste. Então, se a gente olhar para a forma como o crime vem operando no Brasil, que não tem fronteira, não interessa em qual estado a facção surgiu. O fato é que hoje ela atua não só no Brasil, mas em vários outros países da América Latina. E, se a gente não tiver a capacidade de criar sistemas de informação integrados, criar, do ponto de vista da União, uma forma de atuar de forma mais integrada com os estados e com os municípios, dificilmente a gente vai virar esse jogo. Essa questão das facções é importante porque mudou completamente como o governo do Estado lida com a questão da segurança pública. Vocês queriam falar sobre isso também? Eu queria, justamente, estava ansiosa aqui para fazer o link com a Samira. Eu acho que, além das facções em si, eu acho que o livro e o debate que a gente tem tentado propor na agenda pública, até com a agenda Segurança Pública é Solução, passou a incorporar com muito mais força a discussão sobre o sistema prisional, né? Acho que a gente sempre discutiu segurança pública olhando uma ponta, olhando as polícias, olhando um pouco, talvez, o Ministério Público, o sistema de justiça, mas sem fazer essa integração entre todos os órgãos, chegando lá na ponta. E é muito contraditório, não à toa elas colocam, né, como o paradoxo brasileiro, que é a resposta que as pessoas pedem e que as políticas públicas dão para o problema de segurança é a prisão, é o encarceramento, né? E a gente não olha para isso. Na verdade, o encarceramento hoje no Brasil, o sistema carcerário, ele é parte do problema, ele agrava o problema, né? E a gente precisa olhar para essa discussão para transformá-lo dentro do que for possível, e não só ele, mas todas outras alternativas de punição como parte da solução, né? Então, eu acho que tem duas questões, que é como é que a gente, primeiro, assume e identifica essa questão das facções criminosas, e para isso a gente precisa de inteligência, os estados e o governo federal precisa reconhecer isso como um problema, criar mecanismos institucionais que integrem todas as forças de segurança, Polícia Federal, COAF, para investigar e organizar a capacidade do Estado para combater o crime organizado, mas, sobretudo,
tomar para si o sistema prisional, né? A gente, como sociedade, a gente se importa pouco, né? Em geral, é melhor que prenda mesmo assim, tira o problema da minha frente, e não dá. O problema está lá e ele vai voltar. Ele já está circulando na nossa sociedade o tempo todo, né? Então, o que a gente precisa, eu acho que a discussão está aqui, é pensar em outras formas de punição, em primeiro lugar. Quer dizer, a gente trata a dor de cabeça com tarja preta, né? Então, a gente prende uma pessoa que cometeu um crime leve e oferta essa pessoa à prisão. Prende junto com o homicida, né? Não vai dar certo, né? Então, a gente precisa ter mecanismos alternativos de punição, né? A gente tem sistemas de penas alternativas no Brasil, a gente precisa implantar. E eu não estou dizendo a gente precisa deixar as pessoas impunes, a gente precisa punir, mas a gente precisa punir bem. E a gente precisa também retomar o controle do sistema prisional. Acho que esse é um dos temas mais espinhosos que a gente tem para enfrentar. Mas é possível, o governo federal assumindo também um discurso e um protagonismo nessa frente, organizando um sistema de financiamento que discuta com os estados uma forma mais racional de prender, né, que você tenha critérios que sejam obedecidos, separação de presos, implantação de semiaberto. É preciso, gostemos ou não, precisa criar mais vaga de forma responsável e respeitando os direitos de todos, mas é preciso criar mais vagas até para a gente conseguir estruturar o sistema, mas tem que ter contrapartida, tem que ter penas alternativas, tem que separar por nível de periculosidade e, sobretudo, tratar das pessoas que saem da prisão, né? Elas vão voltar, então também tem uma política de egressos. Então, acho que é muito desafiador, porque a gente ainda tem pouco acúmulo sobre isso, as prisões estão absolutamente deterioradas, é um problema enorme, mas a gente precisa assumir. Acho que uma das formas para o debate público é cobrar dos candidatos. Não adianta dizer, vou prender, vou aumentar a pena. Isso não vai resolver. A gente precisa ter propostas concretas sobre como ter penas alternativas sólidas, como organizar o sistema, retomar o controle do sistema prisional e ter política de egressos. Assim, talvez a gente comece a desenhar a nossa solução. Tem uma bola que está com o Supremo, né, que é a descriminalização do uso Isso, mas até antes de entrar, porque acho que esse ponto merece um aprofundamento, porque tem uma questão, a gente está falando como é que vira o jogo. Bom, vira quando a gente tem uma prioridade, a gente tem que ter crime violento como prioridade, crime organizado violento, não dá para resolver todos os problemas, a gente tem que começar por onde dá. Então, isso a gente vai ter que fazer escolhas, aí vai parar lá na lei de drogas, que a gente vai falar já já. Tem também que a gente cobrar a responsabilidade de cada instituição, como a Melina bem falou, isso é um sistema, começa no antes, a gente não faz quase nada antes do crime acontecer, a gente está, de fato, abandonando. Custo-benefício de se investir em primeira infância, em redução de evasão escolar, é gigantesco, dá para todo mundo dessa sala se envolver nisso, mesmo que não queira trabalhar com polícia. Então, o antes do crime e o depois do crime, e a polícia também tem que trabalhar antes, mais informação, mais inteligência. Então, prevenção, policiamento inteligente, uma justiça que seja mais também ágil e, digamos, até justa, porque a gente também tem um viés bastante complexo em algumas decisões da justiça, e um sistema prisional que seja parte da solução e não do problema. E como é que a gente faz isso? Com pouco recurso, com todos esses desafios de um momento só. Quando a gente vai olhar os crimes violentos, que a gente está falando que tem que ser prioridade, a gente quase não elucida, quase não condena pessoas que cometem homicídios no Brasil. Então, a gente, na verdade, acaba punindo muito quem é preso em flagrante, né, que é mais fácil, está ali, está na rua, o policial vamos dizer, é algo que se defronta, a gente não investe na investigação mesmo, na verdade, em criar inteligência e mecanismos de prevenir esse crime violento, e acaba prendendo gente que poderia estar, sim, cumprindo outro tipo de pena, né, que a gente chama de penas alternativas. Então, para a gente conseguir ter aí uma equação, a gente vai ter que mexer em algumas leis. Se a gente quer que algumas pessoas sejam mais punidas, a gente tem que também olhar, bom, quem é que poderia estar indo para esse outro pipeline aí, né? Então, a gente vê a lei de drogas como um problema, na verdade, hoje. Teve uma mudança em 2006 e ela teve uma mudança para, na verdade, tentar fazer uma separação de uso e tráfico, só que ela não fez a separação completamente. O uso, o porte para consumo pessoal continua sendo crime no Brasil. Então, a gente chama esse passo importante, que é a descriminalização do consumo. Não quer dizer legalização, a droga continua sendo legal, mas quer dizer que o policial vai parar de apreender usuários, sair da rua, apreender um usuário, levar para uma delegacia,
envolver perícia, escrivão, delegado, Ministério Público, e acabar indo lá num tribunal, num GCRIM, que é um juizado especial criminal, levar uma advertência ou um trabalho comunitário do juiz. Isso custa imensamente. No Rio de Janeiro, a gente tem pesquisa mostrando, em São Paulo tem pesquisa mostrando, e esse policial que está lá apreendendo, que se chama aí, não é nem prendendo, mas apreendendo o usuário, deveria estar, sim, fazendo um trabalho muito mais focado em criminosos violentos, a nosso ver. A gente tem exemplos do mundo inteiro dessa política de descriminalização, não houve aumento de consumo, como as pessoas acham que é o maior medo, é nosso também, tenho filha, que não quero bagunça, mais bagunça, ninguém está falando aqui de libera geral, mas hoje a lei de drogas ela joga contra, tanto no âmbito da saúde, que a gente não consegue chegar com políticas mais acessíveis e, de fato, chegar nas pessoas que mais precisam num tempo mais cedo, a gente acaba deixando o problema virar uma bola de neve, quanto do lado criminal, que é um desperdício enorme de recursos. Então, tem esse passo que o Eduardo menciona bem, que está no Supremo, é um recurso extraordinário, 3 juízes votaram a favor dessa retirada, digamos, do consumo da esfera criminal. Houve um pedido de vistas, agora acabou-se de formar uma comissão no âmbito do Congresso Nacional para fazer um novo anteprojeto dessa lei de drogas. Tem aí 120 dias para ter um novo projeto, mas é um tema que, como a mesma situação das armas, que eu acho que também merece um aprofundamento, né? Vamos ver se vem pergunta nesse sentido, são temas que a gente tenta lidar de uma forma, de fato, baseada em informação, em evidência, em experiências nacionais e internacionais, mas que a sociedade ainda vê como temas polarizados e que são fáceis de jogar, digamos assim, jogar para a galera. Então, quando a gente olha hoje o que está sendo debatido na eleição, vamos armar os cidadãos. Então, a nosso ver, quando a gente conhece as estatísticas, é um pouco de terceirização de uma responsabilidade que é a responsabilidade máxima de um chefe de uma nação, de um presidente, que é proteger os cidadãos. Não estão conseguindo, mas precisam conseguir. Aumentar a pena, e a gente olha, bom, mas não tem nem investigação, a gente não consegue condenar, nem 10% das pessoas que cometem homicídio no país, você pode aumentar para 100 anos, que não vai resolver nosso problema hoje. Então, a gente tem que botar o foco em passos que vão gradativamente nos mostrando os próximos passos, mas tem que reverter um pouco a lógica, e para isso a gente vai ter que fazer escolhas, e a política de drogas é uma escolha importante. Então, o primeiro passo, né, descriminalizar, mas a gente acha também, a gente traz isso no livro, que está na hora do Brasil falar sobre modelos de regulação. O mundo mudou, tem lugares fazendo isso, a gente tem informação, e não pode ser um tabu na sociedade, pelo menos a discussão de como é que seria, por exemplo, um modelo de uso adulto da cannabis. O uso medicinal a gente não consegue regular, também por questões ideológicas hoje, apesar de a lei permitir, né? E drogas, a gente está com uma pesquisa embargada, também por questões ideológicas. Nós pagamos uma pesquisa enquanto contribuintes, está no Ministério da Justiça, uma pesquisa, enfim, com dados de 2015, que a gente não consegue liberação. Já pedimos de todas as formas possíveis e não temos acesso aos dados. Os últimos dados de consumo no Brasil são de 2005. Essa pesquisa traria dados de 2015. É Fiocruz, né? Fiocruz. E não temos acesso a esses dados até hoje. E, além de definir se é crime ou não, o consumo de droga, o porte, né, de droga, você tem que definir um parâmetro de qual quantidade, né? Outro desafio também para... Mas isso também está na discussão. Quer dizer, a gente fez uma nota técnica justamente mostrando o padrão de consumo. Cerca de são 46 países no mundo que usam quantidade como um dos critérios objetivos. Porque o que acontece hoje é que quem decide na ponta, quem é usuário, quem é traficante, é o policial sem ter base, são todos critérios muito subjetivos. Então, é onde você mora, a cor da sua pele, obviamente, que tipo de se estava em trouxinha, se não estava, a quantidade que poderia nos ajudar também a ter aí algo muito mais, digamos, preto ou branco, se você não tem nenhum outro tipo de acusação, se você não está portando arma, se você não tem ficha suja, seria uma maneira de você liberar um usuário de ter que passar pelo sistema de justiça criminal, não é usado ainda, mas temos que escolher o padrão certo, escolher, porque o México, por exemplo, fez isso, mas botou quantidades muito baixas e teve o efeito inverso, né? Então, a gente criou aí uma tabelinha que discutimos com os ministros do Supremo, está lá na discussão, agora a gente tem que cobrar que eles apliquem. O Sol da Paz recentemente fez uma pesquisa, até a Folha publicou, com a quantidade média, né, das prisões em flagrante. A gente analisou a apreensão por tráfico e por porte e por posse de drogas em São Paulo, de 2015 a 2017. O percentual médio da apreensão de maconha
1% de todas as ocorrências apreendeu 76% da massa de droga. O que quer dizer que 99% das ocorrências do trabalho policial apreendeu 26% da massa de droga. Quer dizer, é muito trabalho policial para aprender muito pouco. A média apreendida equivale a 2 bombons, falando de maconha, né? Então, é óbvio que a gente precisa olhar como trabalhar com o usuário, com o pequeno traficante, mas é muito irracional essa lógica, é um gasto de recurso público, é desgastante para as próprias polícias, quer dizer, ao aprender em flagrante, vai para a delegacia, fica um tempão lá para lavrar o flagrante. A gente precisa direcionar o foco do trabalho policial para, por exemplo, grandes operações, trabalhar em parceria Polícia Civil e Polícia Militar, fazer apreensões, investigações muito mais inteligentes do que a gente vem fazendo hoje. Então, acho que esse é um ponto bastante importante que vai dialogar bem além da questão do sistema prisional com toda a eficiência do trabalho das próprias polícias. Acho que vale, só retomando aqui, puxando esses 2 temas, do que a gente vem discutindo e um dos elementos que a gente traz no livro. A primeira questão é pensar qual é a prioridade, aonde a gente quer que esteja a energia do sistema de justiça, da polícia, etc. Quando a gente vai olhar para a questão, por exemplo, do homicídio, que a gente está olhando, batemos em 2017, quase 64 mil pessoas foram vítimas de homicídio, e entender o que está acontecendo dentro do sistema de justiça, a gente olha que o sistema inteiro ele está operando para uma outra questão. Ele está operando, muitas vezes, para um elemento do tráfico de drogas e não dos grandes traficantes, do pequeno traficante, daquele ali que está vendendo. É isso que a gente quer como sociedade, é assim que a gente vai reverter o quadro. Então, acho que um elemento que a gente traz aqui muito importante é como é que a gente direciona essas energias, esse foco e esse esforço. Porque, ao mesmo tempo, está aqui a Tânia, muitas discussões a gente fala sobre a discricionariedade do policial. Também não dá para você dizer para o policial, olha, isso aqui é crime, mas faz vista grossa, porque isso causa também uma série de outros problemas quando a gente faz isso. Então, de fato, é como sociedade, o que a gente está olhando? Então, focalizar nos problemas que têm trazido uma série de medos e pânicos na sociedade, seja para os crimes violentos, como a gente olha os homicídios, seja para a questão do roubo. A gente conversava agora também esse processo do que significa a arma na cabeça. Se a gente não se a gente não trouxer todo o nosso sistema de justiça focalizando no que tem que focalizar, a gente começa a causar uma série de distorções. Tem algumas implicações de legislação que a gente precisa fazer em relação à questão do pequeno traficante, etc. Mas tem também, como sociedade, o que a gente está pedindo. E, de novo, voltar aqui dentro das escolhas que a gente faz. Somente a gente tem, o Sol da Paz fez aqui uma tentativa de entender qual é a taxa de esclarecimento de homicídio hoje no Brasil. E aí a gente conta isso um pouquinho no livro. A gente pede aumento de pena, mas, no fundo, o aumento da pena ela só vale depois que a pessoa foi julgada. E, para ela ser julgada, precisa ter uma investigação e precisa ter esclarecimento. No caso dos homicídios, hoje, a gente está olhando a cada ano, são 60 mil pessoas que morrem vítimas de homicídio, menos de 20% na melhor das hipóteses, são investigados e esclarecidos. Isso significa que, quando a gente fala de impunidade no Brasil, a gente está falando também da qualidade da investigação e a capacidade de trazer essas pessoas para dentro da justiça. Só explica a diferença de esclarecer e condenar também. Exatamente. Aí vamos lá, que aí vem o processo. Uma coisa é a polícia esclarecer e identificar quem cometeu o crime e as provas para que isso possa ser condenado. E aí entra num processo de julgamento no sistema de justiça. E aí, apresentado todas as provas, aí sim a gente vem para um processo de condenação. E essa taxa hoje, quando a gente olha para o homicídio, que é o crime mais grave, ele é muito pequeno. Tem estados que a gente está falando de uma taxa de 5%, começa a ser julgado o processo, né? Ele entra no sistema de justiça, e uma série de estados a gente nem tem o dado. Então, efetivamente, como o nosso sistema está operando para a gente resolver os problemas, está operando com os incentivos equivocados. E aí a gente precisa avançar para, de fato, reverter a questão e o quadro, o cenário que a gente enfrenta.
Acho que tem mais uma informação muito perversa nisso que você traz, Melina, que tem uma pesquisa de uma professora da Federal de Minas, ela chama Ludmila Ribeiro, que vai mostrar que o tempo médio entre um homicídio acontecer e aquele agressor ser punido, nos casos em que isso vai ser esclarecido, passa aí pelo sistema de justiça, e a condenação é de 7 anos. Então, do momento do crime até essa pessoa ser sentenciada, a média no Brasil dos estados que ela investigou, foram uma pesquisa realizada em 5 estados, era de 7 anos. Então, quando a gente fala de impunidade, a gente está falando desse tipo de coisa. Qual que é o sentido de você levar 7 anos para conseguir punir alguém que matou uma outra pessoa? Então, tem algo muito errado na forma como esse sistema opera. Então, se a gente não mexer na engrenagem certa, dificilmente a gente vai conseguir resultados de curto prazo, o que nos leva a um outro problema, que é a descontinuidade das políticas. Acho que o Sandro também trouxe uma reflexão disso no início, falando, olha, a gente tem coisas importantes, políticas importantes que já foram implementadas no Brasil e que mostraram resultados. Então, a gente tem experiências concretas de municípios e de estados que conseguiram reduzir crimes violentos, reduzir homicídios, reduzir roubos. Poxa, vamos olhar para essas iniciativas. Mas, por algum motivo, essas iniciativas elas não se sustentam ao longo do tempo. Eu acho que a mais lembrada sempre, a mais famosa, é o Pacto pela Vida em Pernambuco, que foi uma iniciativa que foi muito bem avaliada pelas as poucas iniciativas que a gente tem de avaliação de políticas públicas no Brasil. Uma delas foi em relação ao Pacto pela Vida. Teve resultados consistentes na redução de homicídios e de outros crimes violentos em Pernambuco, mas no momento que a liderança saiu, e lembrando, Eduardo Campos era quem liderava essa política, era um governador que todo mês sentava à mesa com as polícias, com várias secretarias, no sentido de, olha, cobrar resultados, cobrar metas, conversar com os profissionais que estavam envolvidos na política. No momento que ele se licenciou para concorrer à presidência da República, a política implodiu. Sim. E os dados atuais estão aí, a taxa de homicídios em Pernambuco. Começar aqui com as perguntas da plateia. Tem uma provocação. Samira, logo da sua primeira fala, Brasil, 62 mil homicídios por ano. Estados Unidos, 18 mil. Tem certeza que o problema tem a ver com o desarmamento? É muito mais complexo que isso. Mas vamos lá. Não, eu acho que eu vou deixar, inclusive, para as nossas especialistas. Eu já coloquei a minha opinião, mas eu acho que o livro reforça um pouco. Então, o crime violento ele não tem uma só causa, ele é um conjunto do que a gente chama de fatores de risco. E vou citar aqui alguns. Desigualdade social, desemprego, baixa escolaridade, uma escolaridade de baixa qualidade, rápida urbanização, quando lugares crescem, uma taxa muito acelerada, sem nenhum tipo de controle. Então, acho que vocês estão entendendo aqui o conjunto de situações que a gente vive. Brasil, América Latina, que é a região que tem mais mortes violentas no mundo. É o único lugar no mundo que os homicídios vêm crescendo, é a nossa região. Então, quando a gente olha isso aí, e a gente está falando sobre também alguns, digamos, gatilhos, porque a arma ela não é a causa, é um gatilho, como é a questão de álcool e drogas ilícitas. Então, a gente tem 3 gatilhos aqui, que é o acesso desregulado, e a gente fala sobre isso, mas de álcool, drogas e armas. E aí junta nesse quadro a questão dessa impunidade. A gente pune de um lado e do outro, quando a gente olha crime violento, a gente não está punindo. Quando a gente vai, só com essa comparação com os Estados Unidos, acho que é bastante importante falar, dentro dos países desenvolvidos, é o país com o maior número de homicídios, suicídios, acidentes com armas do planeta. Em especial, a gente tem todos esses dados, os estados dos Estados Unidos, onde a legislação é mais permissiva. Então, tem correlação, sim, e a correlação não enfim, como a gente está, digamos, da causalidade, é quanto mais armas em circulação, as pesquisas mostram aqui, tem uma pesquisa do IPEA que mostra um aumento de 1%, enfim, armas, o que isso gera, enfim, em homicídios, mas isso é mundo afora. Então, a correlação que a gente vem trazendo é, num país onde a gente tem mais de 70% dos homicídios são cometidos com armas de fogo. Somos os campeões mundiais de homicídios há décadas. O segundo colocado, a gente fica bem atrás da gente. É número absoluto, mas quando a gente vai para a taxa, a gente fica atrás das ilhazinhas do Caribe. Então, a gente está ali sempre entre 10, 12 e países menores ali. Então, assim, a gente, de fato, tem um quadro muito grave. E não tem como não olhar a correlação. E tem uma questão aqui no Brasil que eu acho que é um mito. A gente não é cordial.
Nós não somos. Eu tenho falado sobre isso porque a gente tem que quebrar o mito do brasileiro cordial. Nós somos violentos no trânsito, nós somos violentos dentro de casa, o nível de abuso físico e sexual de crianças e mulheres é imenso, nós somos violentos nas nossas relações, é briga de bar, briga de trânsito. Eu não acho que no momento, principalmente quando a gente vem aí vendo tudo o que está acontecendo, é armar cidadãos. Eu, pelo menos como mulher, eu acho que tem uma questão aqui de ter escolhido mulheres também, porque a gente tem que ser menos imediatista, a gente tem que ver começo, meio e fim, curto, médio e longo prazo. Se a gente colocar num lugar como a gente está hoje, todo mundo que quiser armar, ser armado, eu digo, a gente vai demorar mais 50 anos para equacionar a questão da segurança pública. Olha as pesquisas, olha as experiências onde isso aconteceu. Então, a gente tem aí um trabalho enorme de enxugar desde a lei não foi implementada em sua totalidade. Gente, a gente tem um Estatuto do Desarmamento que dizia assim, o que foi implementado foi que o porte passou a ser proibido e a idade para possuir armas aumentou, 25 anos hoje. Mas quando a gente olha o resto, que de fato nos faria muito mais seguros, está muito aquém. A gente não tem marcação e rastreamento de munição e armas como a gente deveria ter. A gente não tem os sistemas que estão lá na lei, a integração do sistema da Polícia Federal com a polícia, com o Exército, que são sistemas que controlam categorias diferentes. A gente não tem os estados prestando a informação sobre armas, a gente não tem controle sobre armas de policial, não temos controle sobre armas de segurança privada, e a gente quer botar mais fogo na fogueira. Eu acho que aí a gente tem que, de fato, parar para pensar se a gente, vamos dizer, quer sensação, e aí uma falsa sensação, ou se a gente quer agravar um problema que a gente precisa equacionar. E a gente tem defendido com muita tranquilidade o que tem funcionado em outros lugares. Arma e drogas tem uma questão bastante diferente. Armas nascem legais, a maioria absoluta. A gente não rastreia cada bala e cada arma porque a gente não quer, porque a indústria aqui no Brasil se recusa a marcar lotes com em numeração menor. A gente pede há muitos anos, conjuntamente, nossas instituições, para que a gente tenha ali marcação de cartucho, 500 munições por lote, justamente para não acontecer novamente o que aconteceu no caso Marielle, um lote de quase 2 milhões de munição desviado da Polícia Federal, ninguém sabe de onde saiu essa munição. Se a gente soubesse, a gente já teria o culpado aí com potencial de condenação. Ilona, eu vou fazer um complemento que você fala quando você diz sobre a implementação do Estatuto do Desarmamento, que eu acho que isso é sempre um debate muito importante, especialmente num livro como esse. Quando a gente olha para o contexto americano, a gente também acha que tudo muito maravilhoso. Você tem várias cidades americanas, Baltimore é um exemplo, de que tem taxas de homicídio muito superiores a várias cidades brasileiras, como a cidade de São Paulo ou o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é a maior redução de homicídios que a gente tem notícia documentadas no Brasil. São cerca de 70% de redução desde o início dos anos 2000, em muito derivado do sério trabalho que as polícias fazem em relação ao controle de armas. Isso é algo que vem sendo feito já há algum tempo aqui em São Paulo e que tem surtido efeitos. É a única coisa que causou a redução dos homicídios em São Paulo? Claro que não. A gente tem várias outras variáveis que devem ser incluídas nessa análise, mas é impossível descartar o sério trabalho de controle de armas que as polícias vêm fazendo desde o início dos anos 2000 e que tem gerado resultados positivos. É o melhor lugar para se viver? Com certeza não. Mas é muito mais confortável viver num estado em que você tem uma taxa de homicídios que está na casa dos 10 do que num estado que a taxa está em 60, 70 por grupo de 100 mil habitantes. Então, acho que olhar também sobre como isso está sendo implementado na ponta é fundamental para fazer esse debate e sair dos grandes números como se só esses grandes números nos dessem respostas. Deixa eu só fazer rapidamente, não podia deixar de falar desse tema, todo mundo já falou muita coisa, mas acho que pensando nessa comparação Estados Unidos e Brasil, além da dimensão cultural, quer dizer, a arma de fogo e o uso dela tem muito a ver com aspectos culturais dos diferentes países, essa flexibilidade da legislação americana também nos afeta, né? Então, além de todo o trabalho que a gente precisa fazer para identificar as armas brasileiras e controlar as armas que são produzidas e comercializadas aqui, a gente precisa entender o impacto que isso tem. Então, o pouco rastreamento sobre as armas que existem no Brasil nos mostram que as armas grandes, as armas longas, inclusive, vêm de lá. Muitas vezes elas são traficadas, as peças são traficadas e tem impacto aqui também, né? Então, a gente precisa olhar a capacidade de controle de armas de fogo também nessa esfera, né? Quando a gente fala das armas longas, principalmente pensando no caso do Rio de Janeiro, não é o grande problema do Brasil em termos de arma, mas isso tem impacto aqui também, né? Então, a gente precisa ser responsável, não
é ser contra a arma, mas é controlar a arma. A arma precisa ser controlada, porque no Brasil o efeito dela é muito mais nocivo do que talvez em outros países. E eu acho que tem um elemento, e acho que é importante ficar claro, e a gente vai trabalhando isso no livro, né? Em 2003, quando a lei foi aprovada, todo mundo chama o Estatuto do Desarmamento. E a gente vai contando que, no fundo, o que a lei faz é controlar armas e não desarmar as pessoas. E aí tem uma série de critérios que as pessoas precisam cumprir para ter arma. Então, importante aqui, a gente está olhando sempre, a arma ela não é a causa da violência, a gente está dizendo aqui, ela sempre está sendo utilizada. Dentro do contexto brasileiro, ela tem um problema, ela é utilizada de uma maneira equivocada. E quando a gente olha a falta de controle, por isso que é importante a gente defender a legislação, porque ela é uma lei que busca o controle de armas, quando a gente entende o que acontece, a gente teve chance de fazer no Sol da Paz uma pesquisa sobre as armas que foram apreendidas com criminosos em São Paulo, a gente observa que grande parte dessas armas elas foram fabricadas antes da entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento. Isso significa que uma falta de... A gente vive, até hoje, muitos anos depois, todas as mazelas de uma falta de controle de armas. E essa arma em circulação, não só elas estão matando uma série de pessoas, mas ela está sendo utilizada em uma série dos roubos que todos nós somos vítimas cotidianamente. Desculpa, mas é que esse assunto acho que é o divisor maior. Enfim, eu falo que a gente trabalha com temas muito polêmicos, mas armas não há nada mais. Eu estou vendo aqui várias pessoas que podem entrar nessa discussão com a gente, mas é importante dizer, os Estados Unidos ele é uma exceção nesse modelo absoluta. Se você olha outros lugares, países do mundo, não tem a mesma, vamos dizer, nem o, digamos, o tipo de discussão ideológica, que é como se fosse um direito natural, uma extensão da mão, você poder ter armas, quer dizer, isso é uma discussão que veio de lá, e que a gente importou. A gente aqui trabalha, enfim, a gente viu essa lei, estava numa gaveta, a gente participou do processo, a gente, enfim, né, já tem aí, pelo menos cada uma aqui, 15 anos de estrada nesse tema, de aprovação dessa lei, e a gente viu o lobby das armas, a NRA, National Rifle Association, a Associação Nacional dos Rifles, vir para o Brasil, isso é provado, trouxeram os argumentos, a gente traduziu e foi parar até na boca do meu professor de yoga, na época, 2005, a gente coordenava lá nas nossas organizações que a gente trabalhava o referendo, e até o meu professor de yoga falou, mas é um direito? Eu falei, de onde você tirou isso? Que é um direito? De onde é que está? Não é nossa Constituição essa é a Constituição americana. E enfim, também é uma, digamos, uma maneira com que uma interpretação da Constituição americana, enfim, que tem lá já longa data. Então, acho que a gente tem que lembrar que não Estados Unidos ele não é um modelo, ele é uma exceção nessa história como um todo. A gente tem estudado no Igarapé toda essa relação também com fronteira mexicana, Estados Unidos, como é que a permissividade de lá tem trazido morte e muita morte para a nossa região como um todo. Tá? E, de fato, quando a gente olha tudo que dá para fazer em outras políticas públicas, a gente não acha que seria, digamos, nem eficiente, mas também aí eu coloco uma questão filosófica. No Brasil, a gente tem que começar a parar de olhar para o umbigo só e olhar para o coletivo. Política pública ela tem, sim, uma função de regulação. A gente tem que usar cinto de segurança, a gente tem que ter uma série de questões. E a arma, ela, quando entra no jogo numa sociedade com porte, está infringindo a minha liberdade. Eu não posso estar mais segura, não vou me sentir mais segura andando num táxi armado, vocês me perdoem, não vou. Então, acho que tem uma questão também de como é que a gente cruza uma linha entre a minha liberdade de me defender, e você pode possuir na sua casa, sabendo que, sim, na sua casa também tem mais risco dela ser usada num suicídio, num acidente, ou até num assalto, levarem sua arma. É uma escolha sua, mas saiba que tem risco. Mas, nas ruas, vocês estão... Enfim, né, este passo infringe também a liberdade de outras pessoas. E acho, né, que, pelas pesquisas, a gente tem aí bastante caminho para conversar sobre isso de uma outra forma, mas, obviamente, mostrando que outras políticas públicas precisam entrar em campo. E só vai
entrar em campo se a gente quiser que entre, se a gente pedir o certo e cobrar. Então, essa questão da continuidade que foi falada, os lugares onde tem continuidade são os lugares onde a sociedade se envolveu. Eu não estou falando só de Nova York e Miami, eu estou falando de Medellín, estou falando de Bogotá, muito mais próximo da gente. Tem associações, tem conselhos, tem pactos por essas cidades, onde você tem academia, cidadãos, você tem lideranças de imprensa e, obviamente, as instituições de segurança pública, setor privado, juntos, fazendo monitoramento e acompanhamento dessas políticas públicas. Aí sim, dá para virar. Agora, depende de nós se a gente vai cobrar continuidade ou não. Uma das preocupações do livro é com a prevenção. Vocês falam bastante de juventude. Hoje, por exemplo, foram divulgados os dados do IDEB e é uma tragédia, né? Só 1/5 dos municípios conseguiram avançar em 2 anos, e, enfim, o resto tudo ou estagnou ou caiu o nível de educação. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, mesmo com milhares de mortes todos os anos, imediatamente essas vagas são repostas por outros jovens, isso no mundo do crime. Como resolver essa difícil questão? E um complemento, que aqui o senhor Minuri Massuda coloca, é porque ninguém lembra da nossa Constituição de 88, quando um dos direitos ali é a segurança pública. Bom, acho que falar de prevenção é sempre fundamental, ela acaba sendo secundária, né, na agenda. A gente sempre fala de controle, do trabalho policial, e acho que tem alguns caminhos importantes, né, para dialogar com essa pergunta. Quer dizer, supondo que, enfim, né, os jovens mortos são jovens envolvidos com o crime, o que sempre é uma suposição, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. De qualquer forma, a gente precisa trabalhar o retorno dos jovens envolvidos com o crime para a sociedade, né? Então, quando a gente fala de sistema prisional, quando a gente fala de sistema socioeducativo, que aí é o tema mais polêmico, né? Porque eu acho que quando a gente fez alguns grupos focais para trabalhar a agenda de segurança pública e a solução, e aparece sempre quando as pessoas pensam no criminoso, a primeira coisa que passa na cabeça deles é o menor de idade. Isso habita o imaginário. Então, o menor é o responsável pelo crime, então a gente tem que reduzir a maioridade penal. Quando, na verdade, o percentual de adolescentes envolvidos com crime é baixo, com crime violento é mais baixo ainda, é um grupo proporcionalmente pequeno, e se a gente quer recuperar os nossos jovens, a gente precisa olhar para esse público também. Eu vou falar, depois talvez a Melina pode falar um pouco mais dessa frente de educação, mas acho que a gente precisa trabalhar com esses jovens que se envolvem com o crime, porque a gente sabe que, muitas vezes, a falta de perspectiva de futuro, as situações de vulnerabilidade, ou mesmo as escolhas, né? Optei pela trajetória do crime, mas eu posso sair dela. E, para isso, a gente precisa trabalhar em parceria com as prefeituras. As prefeituras têm um papel fundamental ao fazer o atendimento a esses adolescentes em medida socioeducativa, né? Em vez de eles receberem uma pena, eles recebem uma medida socioeducativa, que é a mesma coisa que uma pena, né? Muitas vezes eles ficam internados na Fundação Casa e muitas vezes eles recebem medidas de meio aberto, né? Então, a gente, trabalhando com as prefeituras, a gente tem exemplos de bom atendimento que envolve a família, que envolve a escola, que envolve sistemas de saúde. Você consegue recuperar esses meninos, né? Então, um dos focos importantes da prevenção é recuperar o ator infracional para que ele não continue cometendo crime. É uma agenda difícil, porque na nossa cabeça, né, de novo, a gente quer que o criminoso quase saia da frente e desapareça, mas, se tratando de jovens, é um grupo pequeno e a gente consegue trabalhar com esses meninos e consegue recuperar, rompendo a trajetória do crime e fornecendo menos mão de obra para o crime organizado. Acho que isso falando de prevenção nesse sentido. E aí, falando dos dados da educação, a gente sempre fala que a educação ela é muito crucial quando a gente vai pensar em prevenção da violência, principalmente quando a gente olha o que a gente chama dos dados de fatores de risco. Se a gente olhar hoje para a massa carcerária, se a gente olhar para a população carcerária hoje, o que a gente vai observar é que 75% não concluiu o ensino fundamental. Então, essa é a realidade do que a gente tem. Mesmo quando a gente vai observar alguns estudos que conseguiram identificar qual é o perfil das pessoas que morrem no Brasil, a gente vai identificar também essa característica, uma baixa escolaridade. Portanto, se a gente consegue manter esse jovem na escola por mais tempo, aumentar o tempo de educação que as pessoas têm, você reduz a chance dele se envolver com situações criminais. E é isso que a gente tem que investir.
como é que a gente aumenta o tempo, como é que a gente faz buscas ativas, porque hoje também a gente olha a baixa qualidade do ensino, e aí os dados vão mostrando, a gente está falando do ensino fundamental, a falta do ensino fundamental completo, quando a gente olha para a massa carcerária, mas, certamente, quando a gente vai avançando e olha a qualidade do ensino médio, isso tem uma série de impactos e consequências na vida das pessoas. Ele pode ser a chance de um jovem se inserir no mercado e ter uma vida produtiva ou se inserir no crime, porque, afinal de contas, ele não tem mais nenhuma outra alternativa. Portanto, olhar a educação, garantir uma educação de qualidade, aumentar o tempo que as pessoas ficam na escola, e não é só o tempo que ela fica na escola, mas, de fato, o que ela consegue aprender para ter oportunidades na vida, isso é uma política preventiva que pode dar muito resultado. E, por isso, quando a gente fala que educação, no nosso capítulo de prevenção, a gente diz tudo começa na educação, e começa mesmo na educação, e, portanto, voltar a olhar para isso, e qual é a capacidade de manter os alunos, capacidade de dar alternativas, para que ele possa ter uma escolha na vida. Porque, no fundo, se você não consegue ler, não consegue fazer contas, etc., as suas chances, efetivamente, de se desenvolver, o potencial, ele é muito baixo. Então, a educação, sem dúvida nenhuma, e essas coisas são absolutamente interligadas. Então, por isso, quando a gente diz que segurança é muito mais que polícia, porque envolve tudo isso, inclusive a educação. E a questão da saúde, acho que na educação, só porque você está falando dos três, enfim, né, saúde, educação e segurança, são direitos que a gente precisa aí, mínimos, básicos, cobrar. E quando a gente olha também o que tem acontecido com as crianças, porque também né, primeira infância, uma criança que é exposta à violência em idade, de fato, muito nova, ela tem chance não só de ter ali seu trauma, enfim, físico, psicológico, mas também a gente sabe hoje que tem até distúrbios neurológicos, cognitivos, que acabam podendo também condenar a sua entrada no próprio ciclo da violência. Então, também pela educação e aí proteção ainda de uma idade mais nova, né, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, acho que, sem dúvidas, acho que está muito interligado, e quando a gente traz esse olhar é para dizer que não tem como, nem sociedade, nem prefeito, dizer que não tem nada com isso, porque esse entendimento meio que descortina um argumento que foi usado até a véspera da última eleição para prefeito, que eles falaram que não tinha nada a ver com segurança. Fala, bom, se vocês não têm realmente... Falei, bom, vamos lá. Né? A gente fez uma agenda municipal também para os prefeitos, coletivamente, para justamente trazer, olha, qual é o papel, e não é só a guarda municipal, é muito mais do que guarda municipal. Então, acho que essa discussão, a gente se empoderando enquanto sociedade, né, e compreendendo, não deixar ficar de fora das prioridades. Duas questões aqui sobre Marielle. A primeira, eu acho que nenhuma vai saber responder. Quem matou Marielle? E a segunda é uma afirmação aqui, acho que é um tema interessante para a gente discutir, para ver se realmente vocês concordam com isso. Segundo essa pergunta, é o seguinte: a Marielle monopoliza a indignação. Alguém chorou a morte da PM Janaína? PM Janaína aqui de São Paulo, né, de Paraisópolis, foi morta na comunidade, e da estudante Mateusa Passarelli, essa lá do Rio de Janeiro. Se há uma diferença no tratamento na sociedade dessa indignação, se ela é diferente para a Marielle em relação a... E por quê? Olha, eu acho que é sempre muito complexo quando a gente tenta valorar qualquer morte. Todas as mortes são muito doídas, muito sentidas e devem ser lamentadas. Acho que, no caso da Marielle, acabou ganhando os holofotes porque ela era uma vereadora, né, eleita pelo povo, uma das mais votadas. E se um vereador da cidade de São Paulo tivesse sido assassinado numa situação como essa, eu tenho certeza que também teria estampado as capas dos jornais da mesma forma. Então, acho que a gente sempre tem que tomar muita cautela com isso. A morte da soldado aqui em São Paulo foi, sim, lamentada. Nós, pelo menos, lamentamos muito. Acho que todas as nossas organizações, inclusive, se manifestaram publicamente nesse sentido. Mas a questão é que a gente continua contando vítimas, contando cadáveres, contando corpos, como se isso fosse muito natural. Então, acho que o debate, a gente tem que dar um salto no debate, no sentido de que, olha, lamentamos todas essas mortes, mas o que a gente está fazendo para reverter esse quadro? Eu acho que é um pouco... A ideia desse debate hoje, ela vai nesse sentido. Nenhuma dessas mortes deveriam ter acontecido, assim como o Anderson também não deveria ter sido assassinado. Assim como, enfim, 160 pessoas já foram assassinadas a esta altura hoje, gente. É disso que a gente está falando. É como se um avião caísse todos os dias cheio de gente. É isso que a gente tem. 160 pessoas sendo assassinadas todos os dias. Então,
Então, assim, todo mundo tinha que ser lamentado. Infelizmente, a gente não está lamentando a maior parte dessas pessoas. A maior parte dessas pessoas, a gente não sabe o nome, a gente não sabe onde moravam, muitas das quais vão ser, inclusive, enterradas como indigentes. A gente divulgou recentemente que o Brasil tem mais de 80 mil pessoas desaparecidas todos os anos. Muitas dessas pessoas desaparecidas morreram e seus familiares nem sabem. Não tiveram nem direito a um enterro digno. Eu acho que a gente precisa de mais indignação e não menos, porque a gente, na verdade, não está chorando as mortes. Porque aí eu falo, é duro falar isso, mas a gente tem falado isso, acho que é importante falar nessa sala também. A gente, na verdade, a violência está perto de todo mundo, mas ela está muito concentrada em lugares que têm muito menos voz do que o nosso. Então, acho que a Marielle, eu acho que teve uma simbologia por ela ser uma política, pelo Rio de Janeiro estar disputando, na verdade, a política com o crime organizado, de ter sido, de fato, uma afronta enorme, mas ainda bem que gerou essa indignação, porque deveria estar gerando para todo mundo. Então, eu acho que a gente não tem chorado porque a gente não se reconhece nessas pessoas, a gente não se reconhece neste outro que está lá do outro lado, que está longe da nossa vista, enfim, a gente se reconhece quando cruza a nossa linha. E acabou que muita gente votou na Marielle na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, conhecia um trabalho da Marielle. Então, a Marielle conseguiu furar uma bolha, porque se a Marielle tivesse continuado lá na Maré, não iam chorar a morte dela. Então, acho que isso é muito importante quando traz para a nossa realidade, porque acho que a gente precisa de mais indignação com essas mortes, e não menos, porque a gente tem que ter mais ação. E aí não é ação do, enfim, né, do que a gente está falando aqui, da solução mágica, mas, de fato, como é que a gente previne, investiga, condena, porque tem também uma questão da impunidade por crime violento. A vida virou barata, né, virou muito barata. Está barato matar, porque a gente não tem punição. E a gente está com um problema gigantesco quando a gente pensa crime organizado nesse país, o tamanho do que a gente está tendo que lidar. E agora tem eleição. Quem é que, na verdade, a gente sabe que vai financiar vários candidatos Brasil afora para as eleições? Né? E onde é que esse crime está instalado, está atuando? E por que o governo não atua dentro dos presídios? Por que não tem vídeo monitoramento? Por que não tem scanner? Por que não tem essas coisas, gente? Porque tem corrupção, porque não é por falta de dinheiro. É muito mais barato você colocar certas questões. Então, a gente tem aí um casamento bombástico de crime organizado, com corrupção, né, e com um povo que é violento. Vamos aceitar e vamos trabalhar em relação a isso. E acho que só uma reflexão, estava pensando um pouco sobre a pergunta, acho que essa pergunta, na verdade, ela traduz uma discussão que está muito posta, principalmente depois do fenômeno das redes sociais, que é o nós e eles. Né? Então, com a morte da Marielle, a gente viveu uma onda contra as pessoas que estavam se indignando e, ao mesmo tempo, quando a indignação em relação aos policiais, também vem um movimento contrário, quer dizer, esse nós e eles. Né? Eu acho que isso é muito complicado. E o que a gente tem tentado fazer, e acho que, inclusive, o que o livro traz, dizer, quer dizer, a vida da Marielle importa, a vida de cada policial morto importa. Não à toa, quando a gente fala de letalidade policial, a gente fala de vitimização policial. Né? Para isso, a gente precisa ter também instituições policiais que se abram para essa discussão, né? E grupos da sociedade civil também que estejam dispostos a olhar e reconhecer a importância da vida de cada um que morre, inclusive dos policiais. Acho que esse é um ponto, acho que essa pergunta ela é bem emblemática, que eu acho que é o que a gente quer sair daqui com isso. Toda a vida importa. A gente precisa sair desse fla-flu que acaba atrapalhando muito mais a discussão e a construção das políticas do que contribuindo. Né? Então, acho que é uma reflexão importante, diz muito também de como o debate está posto e do quanto a gente precisa superar. Todas as vidas importam, e acho que se colocar essa discussão, alimentar isso também, tampouco ajuda. Esse fla-flu tem uma pergunta do Alberto Ferreira. Atualmente, há dois campos distintos defendendo ideias opostas. Os que defendem o aumento do rigor policial têm alto impacto nas mídias mais populares. Como trazê-los para um único debate e influenciar a comunidade de segurança? Acho que parte do que a gente tentou fazer com o livro é isso, é ampliar o diálogo, ampliar o debate e trazer todo mundo para... O que a gente está tentando não tem lado. O lado é o nosso lado, é o lado de toda a sociedade. Não tem um lugar que está certo e o outro que está errado. As soluções que dão certas, elas têm uma série de estudos e a gente precisa apoiá-las e pedi-las para que, de fato, a gente tenha uma alternativa. Então, se, por um lado, a gente observa alguns nichos, e é isso que Ilona já disse aqui, quando a gente pede bandido bom é bandido morto, no fundo, a gente está trazendo uma série de problemas como sociedade para todos nós, e é um chamado para a nossa reflexão sobre como é que a gente vai resolver o problema, e não é dizendo, então,
afasta daqui, não tem, o problema é mais complexo, mas ele tem solução, é chamar todo mundo, e esse é o livro é um pouco essa proposta, de um chamado coletivo para dizer, não tem nós e eles, no fundo, é o momento da gente, todos nós, em favor de uma sociedade muito mais segura, que a gente possa sair sem medo nas ruas e que a gente não tenha que mudar os nossos hábitos cotidianamente ao sair de casa para pensar se volta ou não, lembrando que a violência ela é desigual no país. Assim como outras tantas desigualdades, a violência ela é também desigual. Ela afeta alguns públicos muito mais do que outros, ela afeta regiões muito mais do que outras, jovens, negros. Então, tem uma desigualdade aqui colocada e é importante todos estarmos do mesmo lado para a gente conseguir ter segurança pública para todo mundo. É importante falar, as 3 organizações que estão aqui representadas, as 3 trabalham com as instituições públicas policiais, então a gente não é, digamos, organização de oposição à polícia, nunca fomos, nem na origem, nem como pessoas. Então, acho que esse diálogo a gente já tem há muitos anos, e, na verdade, a gente tem muitos policiais, tem aqui alguns nessa sala também, que a gente dialoga e constrói, e eu acho que tem, o que a gente tem visto é que esse tema ele tem sido usado politicamente, eu digo, o mau uso da segurança pública, ele é, de fato, mortal, não é brincadeira, ele é mortal. Então, a gente precisa sair desse fla-flu, conseguir sentar na mesa e, de fato, olhar para a evidência, o que funciona, o que já teve comprovação em algum lugar, o que não teve também, porque não é questão de vida ou morte, literalmente. A gente não pode aceitar que o Brasil vai continuar sendo o país mais homicida do mundo. Então, isso não existe. Acho que essa questão da gente conseguir vencer o mau uso político, a manipulação. O medo manipula muito mais do que a esperança, do que soluções, do que evidências. A gente sempre fala, os números não choram, e as pessoas estão com medo, nós estamos com medo, todo mundo tem legitimamente, vamos dizer, enfim, estamos mesmo, a gente está com a vida, a mobilidade afetada. Agora, o que a gente precisa de mais muro ou mais ponte? A gente quer se blindar mais ainda e ter cada um por si, Deus por todos, salve-se quem puder, quem tiver dinheiro compra, quem não tiver se vira. Será que é isso que vai nos tirar de onde a gente está? Quer dizer, a gente não poder ir na esquina sem medo de não voltar, de eu ter minha filha que não pode ir numa praça sem eu estar apavorada no Rio de Janeiro, que vai ter tiroteio agora, que voltou no Dona Marta, eu ligar e falar, olha, cadê minha filha? Volta para casa? Eu acho que se a gente não olhar, de fato, que essa resposta ela é coletiva, segurança pública é a solução, e a gente falou isso bem enfático na nossa agenda, porque a gente está num divisor de águas. Na nossa sociedade, a gente sabe que a gente tem condições aqui de comprar educação, saúde, então a gente acaba achando que a gente pode ir para o mesmo lado na segurança pública. A gente está falando em abrir mão da nossa liberdade, gente. Então, assim, se não é a vida, é a liberdade, é o nosso segundo bem mais precioso. Então, acho que a gente precisa pensar, ter uma visão, ter, de fato, coragem de cobrar e de dar os primeiros passos, porque dá para começar a melhorar já. Agora, a solução não vem amanhã para todas as nossas questões, mas a gente sabe que tem solução. Então, de fato, aumentar essa massa crítica de pessoas que vão seguir num caminho que a gente acha que é muito mais responsável e que vai ter um desfecho, acho que mais feliz, quando a gente fala em viver e conviver em sociedade, é o que a gente tem buscado enquanto pessoas, mas também enquanto instituições. Eu acho que... Desculpa, meu. Acho que tem um ponto que a gente sempre fica muito num debate muito superficial quando a gente fala sobre esses temas mais tabus e esquece do que acontece na ponta. O que significa exatamente mais rigor? Mais enfrentamento? Bom, o que vem acontecendo no Rio de Janeiro é um pouco essa tentativa de fazer maior enfrentamento. O que a intervenção vem fazendo no Rio de Janeiro nos últimos 6 meses é maior enfrentamento. No que isso se traduz? A gente está mandando, sejamos honestos, estamos mandando os nossos praças como gado para o abate. A quantidade de policiais que morrem no Brasil não se compara com nenhum outro país do mundo. Se a ideia de que isso, que a gente vai, é um pensamento mágico de que a gente vai matar bandidos e que eles vão desaparecer da face da terra e a sociedade vai ser menos violenta, esse pensamento mágico, sinto muito, isso não funcionou em nenhum país que tentou fazer isso, não vai funcionar no Brasil. Além de ser completamente ilegal, antidemocrático. Então, assim, sejamos honestos, o que a gente está falando?
A gente vai colocar os nossos policiais que estão na ponta para ir de peito aberto, bancar os super-heróis no enfrentamento com bandidos e crime organizado? Ou a gente vai investir em inteligência, em investigação e punir essas pessoas com a prisão, garantindo e protegendo o nosso profissional de segurança pública? Porque quando a gente fala sobre isso, é disso que a gente está falando. A gente está escolhendo que a gente vai colocar ali 600, 700 mil policiais na ponta da linha, se expondo e dizendo que eles podem morrer para a gente viver mais seguros. Então, tem o outro lado da moeda que a gente fala muito pouco, mas é disso que a gente está falando, gente. Nessa questão da intervenção, inclusive, o próximo presidente eleito ele vai, talvez, no governo de transição, sentar com o Temer e discutir se renova a GLO, no Rio de Janeiro, que vence 31 de dezembro, né, a garantia da lei da ordem, e a intervenção também, que 31 de dezembro ela encerra. Vai prorrogar, não vai? E tem uma pergunta aqui, a gente já está chegando na reta final, sobre soluções. As soluções para a segurança pública são complexas, envolvem muitas esferas e levam tempo para serem implementadas. No âmbito do governo federal, quais são as 3 primeiras medidas de efeito imediato que poderiam ser tomadas? Bom, a gente está aí pela primeira vez com um sistema único de segurança pública, mas não tem dinheiro. Então, a gente precisa de um dinheirinho para poder fazer alguma coisa. Tem toda uma discussão de onde é que vai estar. Porque o que a gente acha no âmbito federal? Né? Tem muita solução que a gente acredita que vai vir âmbito local ou âmbito estadual. Mas você precisa conseguir induzir boas políticas. Então, cobrar informação para basear as políticas públicas. A gente acredita também em investir em tecnologia, o policiamento inteligente, que todos os estados possam ter policiais fazendo policiamento de mancha criminal, que é onde, enfim, policiar os locais onde tem mais ocorrência de crimes. Isso é a estratégia número 1 de redução de violência no mundo. Poucos estados do Brasil fazem isso. O policial vai para a rua, enfim, aleatório, muitas vezes, não tem ali o percurso, ninguém está monitorando. Investir em inteligência e investigação, que a gente tem que capacitar as perícias das polícias civis para que a gente possa ter, de fato, mais elucidação de crime violento. Se a gente consegue, no âmbito federal, equacionar que os estados façam vamos dizer, remetam informação, melhorem, né, e possam estar investindo, de fato, em policiamento, a gente acha que já teria aí uma sensação imediata de segurança, mas não tem como não olhar para o fluxo, porque a gente está olhando estoque, né? Então a gente tem que trabalhar o fluxo, o antes. Então também que o SUSP não ficou tão claro, o Sistema Único de Segurança Pública, qual é o papel dos municípios, quer dizer, está lá, mas a gente vai ter que regulamentar e desenhar isso junto. Então a gente também acha que para virar o jogo de verdade, o município tem que entrar. E aí tem que entrar com essas políticas sociais e desenvolvimento social e econômico concentradas no que a gente chama lugares, grupos e comportamentos mais vulneráveis à violência. Dá para fazer várias coisas no nível federal, né? Mas pediram 3, eu vou parar por aqui. Mas a questão da lei de drogas, para a gente vai liberar recurso, quando a gente fala em recurso escasso, a gente não pode dizer que, enfim, não temos, né? A gente sabe aí a crise que a gente está vivendo. Então, se a gente muda uma política de drogas, a gente consegue liberar bastante recurso no âmbito da repressão, mas bastante mesmo, porque a gente não consegue nem quantificar, porque os dados são muito ruins, mas se você olha o número de pessoas sendo apreendidas, né, a história do usuário é gigante, e o custo que isso gera. Então, enfim, dá para também ter uma chance aí de onde a gente tira esse recurso num momento total de crise fiscal. Tem uma pergunta sobre isso. Quanto o Brasil arrecadaria com a regularização das drogas? Fizeram um estudo, olha, eu não vou falar esse número porque não é um estudo com metodologia muito fácil. Foi feito um único estudo sobre isso. E foi uma comissão, um grupo do Senado, na verdade, ele não eu acho que não tem uma metodologia tão forte. Mas a gente poderia estar falando, primeiro, em liberar recurso da repressão e toda essa história de uso do tempo, mau tempo, de todos os sistemas, né? O policial militar, o civil, o Ministério Público, Defensoria, os GCRIMs, isso aí, por si só, a gente está liberando bastante coisa. Também, se a gente foca, né, em prevenção honesta, a gente fala educação honesta sobre drogas, porque também o que acontece? Hoje a gente vai tapando o sol com a peneira quando você vê a pessoa já está numa situação de abuso ou dependência, porque a gente tão pouco consegue levar esse tema para dentro das escolas. E eu posso falar isso de cadeirinha. Eu fiz um livro para trabalhar pais, professores, os pais ficam apavorados se a escola quer adotar
adotar o livro. A gente agora, esse ano, teve que fazer um material para os pais e para os professores para poderem estar abrindo uma questão que os jovens já têm toda a informação. Então, a gente acha que eles não têm, eles já têm, conversam entre si, não conversam com a gente. Então, enfim, é um desperdício gigantesco de recursos também do lado da saúde, quando a gente poderia estar trabalhando nesse âmbito também de prevenção. Então, e se você junta isso, um mercado regulado que pode ser tributado para os adultos, quando a gente está falando especialmente de maconha, a gente está olhando os Estados americanos. Estão rindo daqui a aqui as políticas bem feitas, porque as escolas estão recebendo dinheiro de renda, enfim, que antes... E tem um exemplo clássico, que eu não vou entrar aqui, mas o governador do Colorado, que era um cara super contra a política que foi implementada, você fala com ele hoje e vê o que aconteceu em relação, de fato, ao investimento nas políticas sociais. Agora, foi uma lei desenhada com responsabilidade, e vão estar fazendo uma série de mudanças aí nos outros modelos. Dá para olhar o que está acontecendo e fazer algo aqui bem brasileiro, mas com responsabilidade, né? E aproveitando que você falou disso, Ilona, aqui está dizendo o seguinte: a liberação da maconha é fácil. E como fazer com as demais drogas? Estou monopolizando aqui, mas vocês entram. Mas a gente tem, mas tem modelos muito significativos quando a gente fala a questão médica. Por exemplo, a heroína, que é uma droga mais, digamos, quando a gente olha em ranking de drogas, ela é mais perigosa do que a cocaína. E os lugares onde tinham aí, digamos, epidemia de heroína, e que quiseram, tem um divisor aí muito claro. Os Estados Unidos, que está com a maior crise de opiáceos, enfim, nunca vista, porque continuou com a política de guerra total. Então, hoje você tem derivados da morfina, heroína, enfim, fentanil, que são absolutamente letais, que está causando overdoses imensas, porque também não é regulado, tá, enfim, bem complicado. E você tem a Europa, que tinha um consumo muito grande de heroína e que, por conta da epidemia de HIV, teve que fazer, bom, o que a gente vai fazer? Primeiro, criaram as cenas abertas, que é o que a gente teria aqui, um pequeno modelo com as cracolândias. Não deu certo lá. O que eles fizeram? Criaram salas de consumo assistido e políticas públicas que vão desde tratamento de substituição. Então, investiram em pesquisa. Tem lá um medicamento que é metadona, que trabalha para substituir o uso da dependência mesmo da heroína. Mas tem gente que não se adequa a essa medida. E o que eles fazem? Heroína médica. O governo produz, cadastra essas pessoas têm um lugar seguro para usar uma droga de forma medicinal, uma droga com potência controlada, a seringa limpa, enfim. Agora, tem que abrir a cabeça para soluções que, de fato, vão resolver e melhorar a vida das pessoas. A gente aqui poderia estar pensando em modelos médicos para muitos dos nossos problemas. Tiveram pesquisas que mostraram que usuários de crack tinham sucesso em largar a dependência de crack com tratamento alternativo de maconha. Só que essas pesquisas foram pequenas, porque a gente não pode nem pesquisar no Brasil, também é tabu. Então, os médicos têm que fazer isso de forma voluntária. Então, enfim, uma série de medidas que a gente chama de redução de danos poderiam estar sendo tomadas aqui se a gente não estivesse trabalhando com isso no campo ideológico e sim científico. E acho que a gente tem um elemento que a gente traz muito no livro, né, Ilona? A saúde ajuda muito a pensar uma série de questões na segurança pública. E a saúde, você tem uma série de, inclusive, remédios, tarja preta, controladas. Hoje, se você vai comprar um antibiótico, você precisa deixar o seu RG. Então, acho que tem modelos que a gente pode se inspirar, não só em outros países, mas também o que a gente tem feito no Brasil em relação a outras áreas que têm produtos controlados, com muito risco para a saúde, como é que a gente pode avançar nessa perspectiva de regulação. Tem uma última questão aqui, eu já pediria que quem for responder já faça as considerações finais, é sobre a infiltração do crime organizado nos meios estatais. Como preocupa isso e como evitar, como rastrear esse dinheiro, enfim, como fazer esse trabalho público. Bom, acho que essa foi um tema que a gente trouxe para a agenda solução, para a agenda segurança pública é solução, a gente trouxe isso com muita força, né? O crime organizado ele tem crescido e a gente tem olhado com bastante preocupação como é que ele se infiltra também no Estado, na política, etc., e como isso vai agravando e coloca em xeque, inclusive, a própria democracia, o Estado democrático, etc. Então, tem uma série de medidas, inclusive, do ponto de vista de inteligência,
inteligência, e aqui é importante utilizar a inteligência, e mais do que isso, o que a gente vai discutindo é, para lidar com a questão do crime organizado, a gente tem que sair e ampliar, não é só a esfera da justiça criminal, a gente precisa pensar todas as esferas de regulação. O crime organizado, ele ganha relevância, ele ganha força também em outras áreas que a gente não precisa somente da justiça criminal, transformando isso em crime. Se a gente pega, por exemplo, áreas controladas pela milícia, onde o elemento da tarifa social é uma moeda de troca com muito poder, se a gente começa a regular outras perspectivas, a gente consegue avançar. Então, o que a gente precisa, de fato, é que o Estado inteiro ele se estruture para lidar com esse risco que é bastante real, que já tem impactado de maneira significativa, e certamente a gente olhará com maior impacto, inclusive, as eleições desse ano. Então, é muito olhar, e acho que aqui é uma responsabilidade para todos nós. Olhar o candidato, olhar o partido, entender se tem alguma relação, alguma ligação, e não dar o voto, porque, de fato, se a gente não observar esse tipo de fenômeno, também a gente continua agravando e piorando a situação. Fazer uma ponderação e fecho. Acho que essa questão do crime organizado, acho que tem duas coisas, né? Uma, a gente tem um modelo que funciona bem no Brasil, que é o COAF, né? Que é o Conselho de Atividades Financeiras. Então, a gente propõe a montagem de um conselho similar para olhar a questão do crime organizado e descentralizar isso para os estados, usando os centros integrados de comando e controle, que são instituições, são espaços que foram criados durante a Copa do Mundo, estão muitas vezes abandonados nos estados. Não é uma equação fácil, mas a gente tem um modelo. O COAF funciona bem, ao invés de ter forças-tarefas periódicas, ter uma instância permanente, né? E a outra coisa, a gente discutiu muito a aprovação ou não de lei, eu acho que é uma coisa que... Mas tem uma discussão que é ter a possibilidade de ter uma ação civil para extinção de domínio, né? Então, o que é isso? Quando você tem um bem de algum funcionário público cuja origem não se comprova lícita, você pode entrar com uma ação para extinguir o domínio, né? Então, a gente também, ao invés de só prender e punir, você vai atrás dos recursos, né? O tal do seguir o dinheiro, né? Então, tem algumas medidas concretas para trabalhar com essa questão da corrupção do agente público. Não é fácil, acho que esse precisa estar na agenda, precisa ser um dos primeiros temas a ser atacado. E, enfim, eu espero, é um prazer enorme estar aqui. Eu espero que essa discussão inspire vocês também. Não é um tema fácil, mas a gente acredita que dá para fazer, e usando aqui as meninas, dá para virar o jogo. E espero que a gente consiga seguir, enfim, com medidas concretas para ajudar a resolver esse problema no Brasil. Bom, eu também queria agradecer. Acho que elas já fizeram várias das considerações. Eu acho que só incluiria uma coisa. Acho que a gente precisa colocar a Polícia Federal para ajudar nesse processo, né? A Polícia Federal já podia estar fazendo isso. A gente pode envolver mais a Polícia Federal na investigação do crime organizado. Mas é isso, também queria agradecer. Foi um prazer debater com vocês. E, enfim, comprem o livro. Vocês vão gostar. Acho que a mensagem final, eu acho que a preocupação com o crime organizado ela é real, a gente nunca tinha trazido isso como prioridade para nenhuma agenda que a gente faz, foi o primeiro ano que a gente também tirou esse assunto debaixo do tapete, e aí eu engato, literalmente, né? Sigo o dinheiro, tem uma série de medidas que no livro a gente dialoga pouco, mas nessa agenda nacional a gente dialoga bastante, está disponível nos 3 sites, as 3 organizações que estão aqui, Igarapé, Sol da Paz e Fórum, recomendo para quem quiser saber mais, mas a gente fecha o livro, eu e Melina, dizendo qual é o nosso papel enquanto cidadãos, né? E eu acho que a gente tem que entender que um Estado, digamos, seguro, ele começa por algo que é autorresponsabilidade, a autorregulação de cada um de nós. E acho que a gente está falhando muito no Brasil de valores, de fato, qual é o nosso dever cívico. Em segundo lugar, é a regulação coletiva, é quando a gente tem uma sociedade que também ajuda que certos comportamentos eles sejam, olha, isso não é legal, não pode seguir. Então, enfim, tem algo que a gente se envolve em dizer também quais são os limites. Quando falha, né, na autorresponsabilidade, nessa responsabilidade coletiva, a gente tem as leis. Aqui, o tempo inteiro, a gente fala, não, aumenta a pena, aumenta a pena. Acho que está faltando essa reflexão, está faltando o nosso envolvimento. Então, assim, acho que esse é o ponto inicial de como é que a gente pode ajudar. Está faltando também a gente se informar.
falar, porque, como a gente disse, eu acho que a motivação aqui, de verdade, era chegar com informação para as pessoas e dizer, olha, é um tema árido, mas que ele é muito mais amplo do que você imagina. Eu acho que em qualquer uma dessas entradas aí daria para estar engajando a sociedade, porque a gente está falando de educação, saúde, urbanismo, aí sim, polícia, justiça, drogas, armas. Alguma dessas áreas vai apaixonar você, então saiba mais, né? E não seja um replicador de informação equivocada. O que eu tenho ressentido muito no debate atualmente é que a gente fala, poxa, há 15 anos a gente trabalha com alguns desses temas polêmicos e tem muita gente chegando no debate agora replicando as mentiras de 15 anos atrás. Então, acho que isso a gente tem que ser responsável e dizer, olha, a gente pode, no final das contas, falar, não, eu quero que arme, eu não quero que arme, mas não vamos disseminar mentira. Isso acho que é fundamental, porque a gente está disseminando muita mentira ainda e as pessoas acreditam no que recebem, né? Corrente de WhatsApp, essa história, eu recebo milhões de perguntas, isso é verdade, isso é verdade. Não, olha os dados. Então, a gente tem maior trabalho também de fazer essa checagem de dados, né? Então, acho que a partir daí tem muita coisa para a gente fazer, mas se a gente conseguir, nesse momento, né, fazer uma reflexão do nosso papel na sociedade, também saber que a gente vai ter que estar olhando as propostas, não só com o medo que é legítimo da gente sentir, mas com a responsabilidade de saber o que funciona e o que não funciona, porque não vamos deixar o medo decidir o nosso voto, porque senão a gente vai estar perpetuando um ciclo de violência, de exclusão, que eu acho que é o que a gente gostaria de evitar. Então, acho que esse tema, para nós, e um momento, ele é divisor de águas, não só em 4 anos de governo, mas numa visão do país que a gente quer. E a gente quer um país mais seguro para todos. A gente quer, de fato, andar sem medo na rua. Mas a gente sabe também que isso não é do dia para a noite, mas que dá para fazer. Mas passa pelo olhar, a gente para de olhar só para si e começa a olhar para o todo. Então, acho que essa é a minha mensagem final. Eu acho que é o último capítulo, que se vocês não forem ler nada, lê aquele ali. Porque acho que, nesse momento, a gente está precisando ampliar essa rede de cidadãos que têm o privilégio de ter acesso à informação. E vamos levar isso adiante, porque acho que é o pouquinho que cada um de nós, sem dúvidas, pode fazer. E muito obrigada. E a gente quer continuar essa conversa, e principalmente com quem não concorda com a gente. Por favor. Quer falar? E aí, só para terminar, uma das questões que a gente vai trabalhando e a gente vai discutindo mesmo no livro, tem um conceito na economia de bem público, e a segurança pública é essa essência. A gente não terá segurança, a gente não consegue individualizar a segurança, e não adianta dizer quem tem mais dinheiro pode ter segurança e eu não tenho segurança. Segurança não é uma coisa que a gente pode comprar. Segurança é uma coisa que depende de todos nós. E se todo mundo não tiver, não dá para dizer eu consigo ter, mas o meu vizinho não. Segurança, ela é, na sua essência, uma coisa para todos nós, e por isso é tão importante que todos nós nos envolvamos nisso e trabalhemos para melhorar isso, porque ou a gente tem para todo mundo ou não teremos para ninguém, e está na hora da gente dar um basta e virar esse jogo. Está na hora da gente ter segurança para todo mundo no Brasil. Muito obrigada a todos por terem vindo. Obrigado, Melina, Samira, Ilona, Carol. Obrigado a todos pela participação, presença. Boa noite a todos.